tal, mas tem uma coisa também assim. Olá, meus amigos! Vocês estão bem? Como tá? Como tá, Zé? Olá. Tudo bem por aí? Tudo bom, hein, Zé? Tudo bem? Tudo bem, né, Zé? Vamos começar falando de evento, né? Tudo certo. Nessa edição nossa aqui do Corrida Cast, que é o nosso programa semanal de assuntos informativos de corrida e também opinativos, né? Porque a gente também traz muito nossa opinião, às vezes põe dedo na ferida, e a gente está aqui para isso, né? Eu queria começar falando de Tóquio, porque a Maratona de Tóquio já está aí, está na boca, vai acontecer aí nesse final de semana. E o Zé correu, né, Zé? Eu lembro tanto de você todo depois de tomar chuva, Zé. A sua mandala das SICs, né, Zé? Zé, o que a gente pode trazer? A gente tem aqui no canal o quilômetro a quilômetro da Maratona de Tóquio. Acho importante, vou deixar o link aqui embaixo. Mas o que você traz para a galera que está aí já no voo para Tóquio, né? Mas que pode ajudar aí conhecer Tóquio, o percurso da maratona, enfim, o que você traz de Tóquio para a galera que vai para lá? Tóquio tem lugar especial para mim, porque foi onde eu peguei a mandala da centésima, da sexta major, foi onde eu bati meu RP na época, né? E sobrevivi a uma temperatura de quase 0 grau, com chuva. Com chuva, eu lembro que era um tempo absurdo, né, Zé? A turma da elite parando com hipotermia, né? Alguns. Foi uma prova bem difícil, foi em 2019, foi uma edição de 2019 aí, né? Então já faz um tempo. Foi antes da pandemia, né? Antes da pandemia, né? A edição seguinte já não teve, que foi aquela que cancelou. Último ano, Mas ela é especial, assim, acho que ir para Tóquio, né, para quem não conhece, assim, acho que é uma experiência que vale demais, é uma cultura completamente diferente do nosso lado ocidental aqui, eu acho que tem uma série de coisas que a gente tem que aprender com eles. Para quem fica muito preocupado, eu escuto muito, assim, mas como é que você fez para comer lá, né? Eu ia te perguntar isso, porque é a cabeça do brasileiro, do corredor brasileiro. Pô, mas onde eu vou fazer o jantar de massas, né? Mas assim, hoje o mundo é muito globalizado, né? Quando a gente fala das grandes capitais, se você estiver, claro, no interior do Japão, lá, em uma cidade muito pequena, com certeza você vai passar um pouco de dificuldade, mas nas grandes metrópoles, grandes cidades do mundo, tem as redes todas, então você consegue comer massa, consegue comer pizza, consegue comer hambúrguer, tomar café americano, ou seja, você pode até passar por Tóquio e não experimentar nada da culinária japonesa, o que é uma pena, tá? O que é uma pena se você fizer isso, mas tem gente que não gosta, enfim, tem gente que tem alguma alergia, alguma coisa. Eu experimentei, principalmente depois, né? Depois da maratona, com certeza, fomos para alguns lugares bacanas lá. Eu acho que essa é a dica mais importante, né? Porque a gente comer alguma coisa que a gente não está muito acostumado na véspera de uma maratona, é querer colocar em risco todo um processo aí de treinamento e tudo mais, né? Falo por experiência própria, que é o que aconteceu comigo em Amsterdã, e a gente já falou disso aqui, né? Eu acho que tem que tomar cuidado com algumas coisas, assim, fuso horário é complicado, né? Inverte completamente, 12 horas de diferença, então, né, meio-dia vira meia-noite, então, assim, chegar com um pouquinho de antecedência para se adaptar, ou chegar em cima da hora para não dar tempo nem de dormir e ir para a prova, né? Assim, eu fiz isso na Austrália, agora no ano passado, também deu certo. Então tem um pouco dos dois, mas assim, se puder chegar com antecedência melhor, pelo menos, né, já era para estar lá, né, quem vai fazer domingo, lembrando que a prova é domingo de manhã, obviamente, no horário de Tóquio, aqui pra gente é 9 da noite, horário de Brasília é 9 da noite do sábado, tá? Olha que bacana, dá para acompanhar fácil, hein? Dá para acompanhar, e o aplicativo de lá, eu lembro, deve ter até melhorado já. Eu lembro que lá em 2019 eu te acompanhei quilômetro a quilômetro pelo aplicativo, porque estava preocupada com você pelo mau tempo e tudo mais. Acho que foi a sua maratona que eu acompanhei mais, né? E fiquei mais preocupada do lado de cá, né? Vendo ali você fazer todo o percurso ali, falando, ai meu Deus, será que está tudo bem?
Então dá para acompanhar, dá para acompanhar. Quem quiser acompanhar, dá para acompanhar bem legal pelo aplicativo que tem da Maratona de Tóquio. E prova rápida, tá? Prova boa para performance. Quem está preparado, quem está treinado, tem grande chance de fazer ótima prova lá. Temperatura muito boa, normalmente, né? Então, assim, tem bastante... Ela não é considerada, né? Ela nunca entra. A gente só fala das Majors, Chicago e Berlim, né? Mas Tóquio tá ali, tá muito, muito boa. Na época de 2019, eu fiz o meu melhor tempo lá e eu já tinha feito, sei lá, 70 maratonas, né, em 2019. Então eu tinha feito o melhor tempo lá. Então, assim, é uma prova boa que dá, sim, para fazer, tá? E é interessante, eu gosto muito de ver em Tóquio, porque a quantidade de brasileiros é sempre muito menor do que as outras majors, né, por razões óbvias. Mas eu tenho uma expectativa de que mesmo esse número sendo menor, esse número vai ser maior do número de brasileiros participando de Tóquio esse ano do que nos outros anos. Eu acho que isso pode acontecer. A gente só tem esses dados depois no final, né? Com os finalistas, enfim. Mas eu acho que tende a crescer a quantidade. Eu acho que está crescendo. A gente vê pela movimentação e pelos comentários nas redes sociais. Exatamente, a gente já vê. Até porque mais fala de Tóquio, né? A Ásia está recebendo mais provas, mais majors também, né? A Ásia está virando aí um ponto. Então, aquela coisa de que, nossa, que longe, é a major mais longe que tem. Agora ficou meio complicado de ir por esse caminho, né? Enfim, mas Tóquio. E tem uma facilidade que o Japão está isentando, né, o visto dos brasileiros. Sim. Né? Então isso ajuda. Na época eu tive que tirar visto do Japão. Então é mais uma burocracia, mais um custo, né, que agora não vai ter mais. E sim, concordo com vocês. Na época que eu fiz era raro ver alguém na rede social que estava em Tóquio. Agora tem vários amigos lá. Tem bastante gente indo para lá. Então a gente vai deixar aqui, quem quiser ver o quilômetro a quilômetro, mesmo que não vá, mas para conhecer um pouquinho mais do percurso, a gente tem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Para a galera ir lá ver o nosso vídeo do quilômetro a quilômetro que a gente gravou já anteriormente. Mas continuando ainda em majors, né? Falando dos eventos aí, tem uma novidade sobre Boston desse ano, é isso, Rê? Isso, Rô, saiu a medalha de Boston da edição 130, né? Que é uma edição histórica pelo número, e é lindíssima, como sempre as coisas de Boston são muito lindas, mas eu acho que muda um pouco nesse sentido, é uma medalha vazada, até depois colocar aqui a imagem dela, é linda, dourada, e obviamente na fita, né, as cores, o amarelo e o azul, mantém, mas agora você tem também o número da prova na própria medalha, isso não era uma coisa que era tão a edição comum de acontecer. Vai aparecer lá 130. Exatamente, 130, então assim, porque antes, algumas medalhas, isso não é só uma expectativa com relação a Boston, de uma maneira geral, a galera tem realmente um interesse em ver alguma coisa na medalha que remeta àquele ano específico. Aquele ano, aquela edição. Exatamente, porque você não quer ter uma medalha que pareça um item genérico, que pode ser usado... muito genérico, né? Você quer a medalha que represente aquela narrativa, aquela história, né? E Boston fez isso em várias situações, colocando não só na frente da medalha o 130, né, edição 130, o ano, e no verso a data também. Então, enfim, então tá super sob medida aí para o desejo dos corredores, e que tem também a coleção, eles divulgaram a coleção da Adidas, né, que é a patrocinadora da prova, maravilhosa, linda, 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 vários itens, geralmente você tem lá, se não me engano, o corta-vento, que é um item super bordado novamente, né, já fazia algum tempo que ele era só impresso, agora ele vem bordado, enfim. Então tudo isso cresce o olho, não só de quem vai participar, mas acho que da comunidade toda, né, então é muito legal, é bem bacana acompanhar. Como diz o próprio
o que a gente acabou de falar, né? Boston é a mais antiga, né? Mais antiga que ela, só a tradicional Atenas, né? Mas é a mais antiga, comemorando aí 130 anos. Né? Na verdade, Rô, mais antiga que Boston, apenas a maratona olímpica. Sim, a olímpica lá de Atenas antiga, só que, né? A maratona das Olimpíadas. Então, assim, sim, a prova anual mais antiga do mundo é Boston. Né? Sim. Porque aquela maratona de Atenas tradicional que tem todo ano, ela já é mais nova. Ela já é mais jovem, exatamente. Isso. É a olímpica que veio lá atrás, homenageando o soldado lá, né? Exato. Epítetes, nem nunca sei o nome. Mas, enfim. Mas já que a gente está falando de Boston, eu quero puxar com você um assunto que aí você é expert, e eu lembro que você fez isso quando você foi para Boston. Quando você foi para Boston, uma das vezes, não sei quantas vezes você foi, mas eu lembro que você fez Boston e, na sequência, você fez Big Sur, ou seja, você fez uma dobradinha. Você aproveitou a viagem para correr 2 provas. E nisso você manja e entende, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí, eu sei que você tem uma pesquisa aí, né? Um calendário de provas para a gente passar para a galera, que é possível fazer esse tipo de dobradinha. Pois a gente, assim, esse ano que eu fiz Boston e a Big Sur, né? Ela faz parte de um desafio, né? Quando pouca gente conhece esse desafio. Sim. Mas você entra no site da Big Sur, ao invés de se inscrever para a maratona convencional, você se inscreve para o desafio. E aí você entra numa categoria especial lá, com número de peito diferenciado, você ganha uma 3ª medalha quando você você completa a Big Sur, que é depois de Boston, né? E aí, às vezes, tem ano que cai 6 dias depois de Boston, tem ano que cai 2 semanas depois, 13 dias, né? Depende um pouquinho do ano, mas quando você completa as 2, aí você completa a Big Sur e ganha uma 3ª medalha, ganha uma jaqueta do patrocinador, você tem direito a um buffet, assim, absurdamente, assim, muito bom. Então, tem uma série de mimos, assim, vale a pena para quem tem disponibilidade, né, de fazer as 2, acho que vale a pena. Mas eu queria trazer aqui, algo até um pouquinho mais agressivo. Vamos lá! Gente, é para quem tem fôlego de José Eduardo, tá? Vamos lá, vamos ouvir isso, né? Porque, assim, dobradinhas é quando a gente faz maratonas em dias sequenciais, a gente chama, né, a turma aqui costuma fazer isso, dias sequenciais ou, assim, no máximo um dia de diferença, né, pula e já faz a outra. Isso era muito comum no exterior, né? A gente conseguia fazer. Estados Unidos, como tem muita prova, tem sempre uma prova no sábado, uma todo domingo, você consegue fazer ali, às vezes, muito perto uma da outra. Na Europa, você consegue também, então, assim, tem dobradinhas clássicas. Por exemplo, uma dobradinha que é muito, muito tranquilo de fazer, né, para quem tem disponibilidade para ir para a Europa, é fazer Lisboa no sábado, que a prova de Lisboa é no sábado, e fazer alguma outra no domingo. E são várias opções, tudo perto de Lisboa. Tem Bucareste, Budapeste, tem algumas outras lá que você consegue num voo de, sei lá, no máximo 2 horas, você está na cidade e já consegue fazer a segunda no dia seguinte. Então, dá para, se a logística se for arrumada direitinho, dá para fazer. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que já dá para fazer isso no Brasil. Até então, assim, não era... Como a gente tinha poucas maratonas, né? Era muito difícil, né? Não aparecia. E agora começa com a quantidade, né? Que a gente tem aí todos os anos, os últimos anos, mais de 100 maratonas, né, no ano, no Brasil. São provas de 42 quilômetros, eventos que pelo menos têm a distância de 42 quilômetros, né? Normalmente tem outras distâncias também. Mas aí eu queria destacar aqui o que já dá para fazer no Brasil para quem está disposto aí a fazer 2. Né, aproveitar o final de semana, aproveitar o treino e fazer 2 e se desafiar, para ver como que o corpo reage a fazer uma segunda maratona após ter feito uma no dia anterior. E aí, vamos lá. Eu trouxe algumas opções aqui, uma delas já foi, tá? O calendário foi no começo do ano, e era mais difícil delas, mais difícil de fazer, pela exigência da prova e pela viagem, tá? Então, assim, a gente teve dia 7 e 8 de fevereiro, a gente teve no sábado, que foi dia 7, a Maratona do Vinho, em Bento Gonçalves, e a gente tinha a maratona no domingo de Boa Vista. Boa Vista em Roraima.
Então, assim, eram os dois extremos, né? Esse é um back-to-back bem... Esse é o desafio. Essa é a cara de Eduardo, né? Mas dava para fazer. Mas essa já foi mesmo, então acho que não vale nem falar muito dela aqui. Mas vamos às que dá para fazer, as que dão para fazer ainda. Então, tem um final de semana que é um feriado de 21 de abril, que cai numa terça-feira, né? E aí, no domingo, no dia 19 de abril, a gente tem a Maratona de João Pessoa. A Maratona de João Pessoa tem 2 maratonas lá na cidade, e tem uma delas que é em abril, a outra é em agosto, mas estou falando da de abril. Então, dia 19 de abril dá para fazer João Pessoa, e no dia 21 de abril, que é terça-feira, então são 2 dias depois, a gente tem a Maratona de Brasília. A Maratona de Brasília é sempre no dia 21 de abril, que é feriado nacional, Tiradentes, mas é aniversário de Brasília também. Então dá para fazer João Pessoa, Brasília e fazer as duas, tá? Tenho conhecidos que fizeram ano passado, coincidiu também no final de semana, agora dá para fazer com um dia de descanso, entre aspas, aí. Tá? Não dá para fazer um ciclo em um dia, mas dá para fazer aí um descanso. E essa tem esse um diazinho a mais aí, né, que é legal. Essa já não é tão exigente assim, tem um dia de descanso, né? A gente tem outra opção que é mais ao sul do Brasil ali. A gente tem dia 25 de julho, Costão do Santinho, Maltandu, Costão do Santinho. Tá? E a gente tem dia 20, na verdade, dia 25 de julho é Costão, e dia 26 a gente tem 2 opções. A gente tem uma maratona no Paraná, que é uma distância razoável, né, de Floripa, que é a maratona do litoral do Paraná, uma maratona que já tem alguns anos. Tá? E tem também a SP-City. A SP-City Marathon, para quem quiser fazer. Dá para fazer o Costão no sábado e vem para São Paulo e faz a SP-City no domingo, exato. Dá para fazer. Aí a logística é um pouco mais fácil porque tem bastante voo, né? São Paulo, Floripa para São Paulo. Voo e são 40 minutinhos, 45 minutos de voo, é facinho, né? Dá para você chegar em casa e ainda descansar para ir para a City no domingo. Exato. E aí a última que eu queria trazer nem precisa de voo, tá? É a que nem precisa de voo. Uma viagem de carro resolve. Que é no dia 1º de agosto. A gente tem a primeira... Vai ser a primeira edição da Maratona da Chapada dos Veadeiros. Lá em Goiás. Tá? Lá em Goiás. E a gente tem no dia 2, no dia seguinte, domingo, a Maratona Live XP Brasília. Da Live Run, que vai ser pela primeira vez em Brasília. Chapada dos Veadeiros, Brasília, dá 2 horas e meia de carro, tá? Poxa, então, dá pra fazer... Olha, essa acho que eu encaro, hein? Só porque é a Chapada dos Veadeiros. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, Zé. O que você acha, Rô? Que você acha que está muito longe da gente? Inclusive, por exemplo, você pega esse exemplo aí, Chapada dos Veadeiros e a XP, né, a Live, que tem, assim, do ponto de vista de marketing, né, acho que são eventos que têm um apelo. O que está demorando, o que ainda falta para esses organizadores oferecerem opções como essa que você mencionou aí, Zé? Faz Boston, depois vai lá para Big Sur, você tem toda entendeu? Um pacote ali específico. Não seria muito legal você ter essas provas também com esse tipo de iniciativa, sabe? Estimulando que as pessoas vissem essas oportunidades como uma opção, né, de fazer um 2 em 1 muito legal. E, poxa, vou deixar o Zé responder primeiro, mas essa eu quero responder, Rê, desculpa, eu não vou me aguentar. Não, vamos lá. Os organizadores, eles não se falam, né? Eles não são nada unidos. Realmente um vê o outro como concorrente, tá? A minha visão, tá? Então, eu acho que tem pouca iniciativa de ter junções como essa, parcerias como essa. Mas eu concordo com você, assim, não custa nada, as provas já estão agendadas, ele já vai ter, os dois já vão ter toda a estrutura montada, custa ter um alinhamento entre eles para falar assim, vamos fazer uma parceria aqui, quem fizer as duas ganha uma terceira medalha aqui na segunda prova, e aí a gente divide os custos dessa medalha e tal, mas a gente atrai mais gente que queira fazer. E você imagina as oportunidades de divulgar isso, de contar a história dessas pessoas que vão fazer duas. Nossa, poderia colocar.
Poderia colocar um ônibus da organização levando da prova para a primeira. Cair naquele papo que eu mandei você de proibir você de falar no último podcast, você entende? O lance, na minha opinião, né, como profissional de comunicação, como especialista em marketing e administração esportivo, né, que eu sou, pouca gente sabe, falta visão de negócio. O organizador hoje no Brasil, mesmo muito dos grandes organizadores, tá? De grandes provas, eles não enxergam uma estratégia, eles não veem um planejamento de marketing, uma estratégia oportunidade, né? Prazo, e nem as marcas envolvidas. Pois é. Por exemplo, tem um monte de marca de turismo, de não sei o quê, que poderia, né? Então, aí, de novo, eu vou voltar no podcast anterior. Gente, a gente aqui do Jornal Corrida está à disposição para fazer curadoria. Vocês estão deixando dinheiro na mesa. Tá? E, meus amigos corredores, não se ofendam quando a gente fala isso, de que está deixando dinheiro na mesa, porque o mundo da corrida é negócio. Tá? Não tem, gira a economia. Olha quantos milhões de pessoas correm e quantos bilhões hoje já saiu em tudo quanto é lugar aí. Esse mundo do movimento que inclui corrida, fitness, etc. São bilhões por ano no Brasil. Né? Então, infelizmente, falta sim. Os organizadores, no geral, no Brasil, eles querem fazer uma prova de corrida porque ela está na moda. Normalmente, ou porque ele é corredor, mas ele não tem, ou corredor ou treinador, mas ele não tem experiência nenhuma em produção de evento, e muito menos em marketing esportivo, com todo o respeito. São raros hoje. No entanto, que hoje você vê pessoas de agência de marketing e marketing esportivo indo para organizar eventos. A gente já está vendo isso acontecer no mercado, principalmente aqui em São Paulo. Por quê? Porque tem espaço. Porque a partir do momento que essa coisa estruturada, com uma visão de mercado e com uma visão de marketing, a coisa funciona de outro jeito. Né? Não tem jeito. Infelizmente, o nosso mercado, o nosso mundo da corrida, ele cresceu em volume de praticantes, de eventos, de marcas, de tudo mais, mas ele ainda está muito no pré-primário. Né? Pegando um termo aí que está na moda, né? É muito quinta série ainda, a gente está muito na quinta série, sabe? A gente precisa... É uma pena, Rô, porque são oportunidades enormes que tem aí, mas enfim. Tem um monte, a gente vai continuar falando, né? A gente está aqui para isso, para falar, e como eu falei no começo, pôr o dedo na ferida quando tiver que pôr. Né? E sabe o que eu acho assim também? Não precisa nem ter ideia, é só olhar para fora. É só olhar o mapa. Só olhar para os mercados mais evoluídos na corrida. Né? E quem está dando essa mensagem é só a Maratona de Boston. É só essa. O exemplo que você tem lá fora, não precisa nem longe, né? Mas em números, né? A gente tem essas parcerias, essas dobradinhas. A gente tem vários exemplos lá fora, né, disso. Né? O Zé já fez não sei quantas provas lá fora, a Rê também já viajou, eu também já viajei. Né? A gente tem vários eventos. Temos as Majors, que aí é uma organização maior, mas assim, temos na Espanha tem o circuito das grandes maratonas. Quem você faz Sevilha, Valência, Barcelona, enfim, Madrid, mais alguma outra que eu não lembro, você ganha uma pulseira, um bracelete com todas as provas. Esse gamification, exatamente. Elas são concorrentes entre elas, uma briga com a outra. A Sevilha é rival da de Valência, mas eles se juntam porque ali é ganha-ganha. E para o corredor é muito legal, para quem está disposto a ir. Lógico, né? Claro.
Tem vários, nos Estados Unidos tem o clube dos 50 estados, as provas não têm parceria. Eu lembro dessa história do clube dos 50 estados que você já me falou, né? Você já falou aqui. Aqui no Brasil a gente não tem nada disso. Quem completa, podia fazer, enfim, não vou ficar dando também ideias aqui, mas... não vamos dar ideia, não. Pessoal, se quiserem, procura a gente, tá? @Jornal Corrida, ou deixa aqui, procura a gente. Lá no @Jornal Corrida tem um link até para o nosso WhatsApp. A gente, com o maior prazer, a gente ajuda, a gente faz essa curadoria, porque a gente está aqui há 17 anos trabalhando para esse mercado, para esse segmento crescer. E aí, Rô, só para fechar aí a tua posição, são hoje, a gente viu num estudo aí, né, recente, bem recente, desse ano, 15 milhões de brasileiros correndo. 2 milhões a mais que o ano passado. Isso dá um crescimento de 15% nesse mercado em 12 meses. É muita gente. E, ao mesmo tempo, você vai vendo assim, é um mercado que está amadurecendo, um corredor que ele está ficando mais exigente. Então, você precisa ter isso também dos organizadores, essa evolução da oferta do produto. E aí, quando eu falo quinta série, né, muita gente não sabe, e eu vou abrir aqui rapidinho, né? Quem conhece a gente há mais tempo sabe que eu tive envolvida, vocês dois sabem, óbvio, vocês dois correram, né? Eu tive envolvida com gestão e produção de provas de corrida aqui em São Paulo, provas temáticas e provas de trail, né? Então, a gente também conhece esses bastidores. Eu já contei que antes de montar o Jornal Corrida, eu fui me oferecer para ser estagiária no que era, então, o maior organizador do Brasil, com 30 e lá vai cacetada de idade, 40 anos. Né? Então, a gente conhece esse lado também, a gente não fala porque a gente está falando de Alegre. Na verdade, a gente não calça só o tênis de corredor, né? A gente calça o tênis de corredor, mas a gente já calçou muito o tênis da gestão, da organização do evento esportivo, das provas, né? Porque quando eu criei o Jornal Corrida lá atrás, a primeira coisa que eu pensei, eu enxergo a corrida como uma corredora, mas tem muita coisa por trás. Que ecossistema é esse? Fui lá, bati na porta do organizador, ele me contratou, eu fiquei 1 ano indo lá, trabalhei nos eventos dele, briguei com ele porque não tinha água na prova, enfim, né? Isso é muito importante colocar. A gente não fala aqui de alegre, de achismo ou para lacrar. A gente fala de experiência enquanto corredor, mas também, no meu caso aqui, tem uma experiência na gestão desses eventos, né? Já fiz gestão de evento de corrida trail que não tinha ambulância para buscar um corredor que se machucou no meio do nada na trilha. Né? E aí eu tive que pegar um carro da organização com 3 enfermeiros e buscar um corredor. Né? Então, são situações que a gente sabe que acontecem. E o que eu vejo, só para encerrar esse assunto, que acho que até é importante, acho que foi legal a gente acabar entrando nele, né, vir essa pergunta da Rê. Então, a gente presta esse tipo de serviço, e aí o que a gente vê hoje? A corrida cresceu, mas eu escuto de organizadores que a gente presta consultoria e muita gente não vê, não sabe, porque conhece só o Jornal Corrida, a gente escuta de organizador virar para mim, a gente fala, olha, faz isso na sua arena, olha, cuidado com isso na sua comunicação. Aí eu escuto de corredor até hoje, de organizador até hoje, e vou falar isso aqui porque acho que é importante a gente falar, não preciso citar nomes, tá? A gente escuta de organizador de calendário de prova pelo Brasil afora falar, o evento é meu, eu faço o que eu quero. Faz, verdade. Faz, só que assim, é aí que está a diferença de tratar o evento de corrida como um produto, como um serviço, com uma visão de marketing, uma visão estratégica de negócio. Porque a partir do momento que você tem essa visão, você não enxerga o evento como sendo seu. Você enxerga aquilo como um serviço que você vai entregar para uma comunidade. Que comunidade é essa? Quais as aspirações dessa comunidade? Como que eu trago essa comunidade cada vez mais perto de mim? O teu desejo, o teu ego de organizador, cara, fica guardado no criado mudo.
né? Ele não vai para a organização da sua prova. Mas hoje ainda a gente ouve isso, eu ouvi isso em dezembro agora, você entende? Então, infelizmente, a gente ainda ouve isso. Então, volto a dizer, me desculpem, organizadores, vai ter um monte de organizador falando aqui a partir do mês que vem, vou trazer um monte de organizador, a gente está à disposição, a gente é parceiro de vários, mas muitos organizadores ainda estão na quinta série. O mercado de corrida tem muitos pontos a amadurecer. Mas só para terminar suas dobradinhas, eu vou deixar o link aqui embaixo, você passa e eu vou pôr essas dobradinhas sugeridas por você lá no site do Jornal Corrida para a galera consultar e, de repente, se inscrever com os links de inscrições e tudo mais. Combinado? Fechado. Né? Bom, falando em amadurecimento do mercado de corrida, para a gente encerrar, eu queria trazer um evento que eu e o Zé estivemos essa semana, falar rapidinho, que foi o lançamento do Corre Pace da Olímpicos, né, Zé? Vou deixar o Zé falar primeiro, que ele foi lá no lançamento, queria que ele... Eu já fiz um vídeo, tem um link aqui embaixo do texto que eu escrevi no meu blog, lá no Jornal Corrida, estou deixando aqui embaixo, mas eu queria ouvir primeiro do Zé, sobre tudo que ele viu no evento e tudo que ele... a gente não recebeu o produto, tá, gente? A gente, então, não tem como falar muito, porque nós só pegamos na mão, mas eu queria ouvir primeiro o Zé sobre esse movimento que a Olímpicos trouxe aí para o mundo da corrida com esse lançamento dessa semana. Pois Rô, a gente tinha uma expectativa já, né, da Olímpicos aí, a gente já sabia que ia ter o Corre Pace, já sabia que era um tênis de altíssima performance, voltado a altíssima performance, superior aos tênis que a própria Olímpicos tem, né, superior ao Supra, ao Corre Supra. Então, a gente já estava esperando algo, assim, muito, né, revolucionário em termos de tecnologia, né, de qualidade mesmo, né, e a gente viu isso, tá? Acho que no evento, acho que a expectativa se confirmou. A gente viu cada detalhe, a gente viu a apresentação, né, a gente viu cada detalhe de como foi feito o tênis. Assim, ele tá impressionante, a gente pegou ele na mão, ele é assustadoramente leve, 140 a palavra gramas. Certa, você usou a palavra certa. Eu que gosto de tênis leve, é assustador, porque se o 40 masculino, que é o seu, né, Zé, tá com 140, o meu, que é 37, deve estar com o quê? Com menos de 135 gramas. O que é isso? Assim, você pega, parece que tá pegando um copo de papel, alguma coisa, assim, muito que não tem nada, assim, é impressionante a leveza. O nosso celular pesa mais que o tênis, tá? Se você está levando um celular na pochete, no bolso, na cintura, você está levando mais do que um tênis no bolso, né? Então, pense bem antes de levar o celular, caso você queira, né, fazer performance aí. Mas não é só a leveza, né? A placa de carbono posicionada em toda ali na entressola, ela é inteiriça, não é? Ela não são pedaços de placa de carbono, ela está em toda a extensão do tênis. Ela tem um drop de 6, né? O tênis tem um drop de 6 milímetros. O drop é a diferença entre o calcanhar e a frente do tênis, então 6 de drop. Tem um cabedal que ele é translúcido. É impressionante. Eu já escrevi lá nos meus stories pessoais, pessoal, ontem, Olímpicos, nunca te pedi nada, será que dá para o próximo Corre Trilha vir com um cabedal desse? Tudo bem que vai sujar e tudo mais, mas ele dá uma sensação de respirável e de secar rápido, absurdo, para quem está na trilha, meu. Nossa Senhora! Muito. Então, assim, lançamento, começa as vendas dia 7 de março, né, e ele custa R$ 1.999, tá? Então, quase R$2.000 aí, mas ele vem para brigar com os grandes tênis das marcas, né, mundialmente famosas aí, e é um orgulho pra gente, né, brasileiro, né, uma marca brasileira tá fazendo um produto de tecnologia para bater de frente com, né, não tá devendo nada. Muito pelo contrário, vamos ver a resposta dele nas corridas, né, como é que ele reage. Eu acho que tem uma questão só, a única incógnita que fica é a questão da durabilidade, né, que a gente não sabe,
mas não é assim, inegável que é um tênis de altíssima performance que com certeza vai propiciar aí grandes tempos, recordes e tudo mais. Vamos aguardar como é que ele reage, tá? Mas, assim, assustadoramente leve, é isso aí. A gente ficou bem impressionado, eu e a turma que eu conversei lá, tá bem impressionado com o tênis, estamos ansiosos para colocar ele no pé. Tá todo mundo, né? Eu já falei bastante, eu fiz um vídeo, eu fiz lá o texto no meu blog, vou deixar tudo aqui embaixo, vocês olham lá, mas eu vou reiterar a história do preço, tá? Porque eu tô vendo a galera na internet, mesmo nos posts lá no Jornal Corrida, falando muito, nossa, Olímpicos cobrando R$2.000 num tênis. Galera, vamos dividir, tá? Uma coisa é o Corre 4, né? É a mesma coisa que você comparar o preço do Alpha Fly com o preço... Sim, com de entrada... Tá? Não dá para comparar. Olímpicos, eu não estou aqui defendendo, não estou fazendo publi. Quem tiver curiosidade, vai lá no post que está no nosso site, no meu blog, onde eu até explico de onde vem essa minha paixão por tênis e essa minha defesa pela produção nacional. Tá? Uma marca nacional que desenvolveu e está produzindo um tênis com os mesmos recursos que as grandes marcas esportivas lá fora produzem. Os tênis similares, os tênis que têm as tecnologias similares dessas marcas mundiais, eu até pesquisei, gente, não estou falando besteira, tá? Eu pesquisei preço atual. O mais barato custa R$2.100. Isso. Tá? Numa promoção, você consegue pelo mesmo 1.900 do Corre Pace. Tá? Mas todos esses tênis que vêm com piba e que vêm com placa de carbono, eles são tudo acima de R$2.100, R$2.500, até R$2.800, R$2.900. Então, é mais caro do que o Turbo, do que o Supra, é lógico, porque ele está num outro patamar da prateleira, gente, não dá para comparar. Né? Ele é todo... O Zé viu lá eles mostrando o vídeo, a entressola dele, ela o piba expandido é cortado um a um, primeiro pela máquina, não é aquela produção, aquele monte de uma vez, é um a um, primeiro pela máquina, depois o segundo passo é manual. Então, olha o custo disso. Tá? É um custo de produção que é caro, gente, porque entrega toda uma tecnologia diferenciada. Então, eu só queria que a galera pensasse um pouco antes de sair nas redes sociais lacrando, falando dessa coisa do preço, porque já está cheio de post aí lacrando, falando da história do preço, tá? É caro, mas é um tênis de performance para quem está buscando performance, e ele está em patamar de tênis com os mesmos atributos ou similares, tecnologias similares e num preço menor. Desculpa. E aí, Rô, eu não estava lá no lançamento, mas eu lembro de uma pesquisa que foi feita pela Olímpicos também, e que, na verdade, mostra que o brasileiro, ele não só mais brasileiros estão correndo, como os brasileiros que estão correndo mais distâncias. A distância média aumentou com relação ao último estudo do ano passado, que era 9,2 e agora esse foi para 10,6 quilômetros em média por semana. Isso dá 15% de crescimento no ano da distância. Se o brasileiro está correndo mais e está correndo mais longe, você precisa dar apoio para essa exigência biomecânica. Ele precisa de tecnologia para conseguir fazer isso. E aí, o que a Olímpicos fez foi oferecer essa performance num preço abaixo do que os outros produtos que tinham à disposição. Então, continua sendo... Porque eu ouvi também isso que você está falando, eu falo, poxa, mas logo a Olímpicos, né, lançando um tênis a R$2.000,
sempre foi uma marca que democratizou e continua isso, continua gente. Democratizando, né? Exatamente, ela continua, porque ela está acompanhando o amadurecimento do corredor brasileiro, que está amadurecendo, exatamente. Então é isso que ela está fazendo com um produto nacional. Eu acho que não tem dúvida com relação a isso. O fato hoje da Olímpicos ter um Corre 4 vindo aí com o Corre 5, que deve ser lançado esse ano, a gente não sabe quando. Então, o Corre 5 4, o Corre Turbo, o Corre Supra, o Corre Grafeno, o Corre Supra e agora o Corre Pace. Olha só, nós estamos falando de 5 modelos. Até chegar no topo de linha, né? Modelos que eles variam de 400, sem falar no Corre Max e num outro lá que eu nunca lembro o nome, que custa R$300. Sem falar nesses dois que não são da família. O Corre Max é da família Corre, mas tem um outro que não é da família Corre, que custa 300 e poucos reais, 399. Tá? Então, a Olímpicos tem sim uma gama extremamente democrática para o mercado brasileiro. Exatamente. O Corre Pace, ele veio ocupar um lugar que ela não ocupava, que é estar ali junto com os performáticos, para quem quer chegar lá na frente, para o Zé da vida que quer baixar tempo, que quer um tênis legal. Mas Zé, o perfil de corredor é um corredor como você, né? Não é para qualquer um, não é um tênis para a Roberta, né? Adoraria até testar ele, mas não é um tênis que eu vou, sabe, usar, né? Porque o meu foco não é performance, né? Diferente de você, que você vai usar, já usou. Mas mesmo quando não é performance, Rô, é um consumo que você vai fazer de um produto que não é ocasional. É no longo prazo, entendeu? É uma decisão de longo prazo e enfim. Então, a gente, nessa mesma pesquisa, mais de 80% das pessoas queriam continuar correndo pelos próximos anos. Então, é um consumidor que ele está neste mercado no longo prazo. Faz sentido ele fazer investimentos. Sem falar de 2 pontos do tênis, não sei o que quiser e você acha, Rê, que assim, primeiro, eu acho que o Piba, eu sou fã de Piba, desde a primeira vez que eu pus no pé e perguntei o que era Piba. Eu acho o Piba, além dele dar responsividade, ele dá um certo conforto, que outras placas e alguns modelos que tem aí no mercado, é aquela coisa seca, dura. Ele dá o ETA, né? Esse retorno é ele que dá. Tá? E esse eu acho diferente para quem faz grandes quilometragens, para quem treina muito, quem faz volume, tudo isso, quem está buscando grandes provas, é fundamental. Não é luxo, não é um luxo. O teu pezinho ali tá bem amparado, né? Pelo amor de Deus, não tá, né? Enfim, mas vamos ver. Eu, particularmente, já escrevi e já pus lá no comentário até do post. Eu sinto orgulho, tá? Sim, com certeza. Muito. Eu, Roberta, não importa se é a Olímpicos, podia ser a Clean de Birigui lá, que não fabrica tênis, mas, enfim, é uma fábrica de calçado que eu conheço, enfim, se alguma outra fábrica de calçado começasse a fazer tênis de corrida com esse perfil no Brasil e para o público brasileiro, eu sentiria o mesmo orgulho. Tá? As grandes marcas globais, meus amigos das marcas globais, me perdoem, mas eu tenho um lado meu, no entanto que eu, quando corro lá fora, eu corro com a minha bandeirinha nas costas, a minha camiseta de corrida tem a bandeirinha nas costas, eu tenho o maior orgulho de ser brasileira ainda. Né? Mas é isso, vamos aguardar, vamos ver o que o pessoal que colocar no pé aí vai falar sobre durabilidade, sobre como funciona aquela placa com aqueles recortes diferentes, que eu achei aquilo muito legal. É bem bacana. Estou muito curiosa para saber como aquilo vai funcionar no pé de quem corre. Tá? Porque normalmente as placas de carbono elas são inteiras, ou elas são metade, ou elas são uma parte no meio. Agora ela veio assim, sabe? Tipo,
sei lá, parece um chinelo que você encaixa os dedos certinho em cima da placa, não sei nem dizer. Então, eu estou bem curiosa para entender como isso vai funcionar, e parabéns aí para o Grupo Vulcabras Olímpicos por terem investido nisso, independente de qualquer coisa. A gente que legal, né? E eu tenho ainda uma outra pretensão. Eu não vejo, é que a Olímpicos é muito nacional, eles são focados muito no Brasil, eu já fiz essa pergunta entrevistando eles, né? Então eles são focados muito no... Eu não vejo a hora do público lá fora ficar experimentando essas nossas coisinhas, sabe? Né? A gente vê os corredor gringo, fala, nossa, o Brasil, assim como eles amam samba, eles vêm para o Brasil, eles adoram o nosso SUS, a nossa comida, enfim, o nosso futebol e tudo isso. Eu queria ver os nossos amigos corredores colocando os nossos tênis nos pés e falando, uau, isso é brasileiro? Oh my God! Né? Eu torço por isso. Né, que a indústria nacional ela cresça mundo afora. Né? Bom, meus amigos, falamos demais. Para variar, eu falei demais, né? Coitados de vocês, né? Desculpa aí, né? Falamos o suficiente, muito assunto. Semana que vem, primeira semana de março. Março a gente vai trazer muita novidade aqui no Jornal Corrida. Se você não segue o nosso canal, segue aqui. A gente vai vir com websérie nova, com sessão nova, com algumas coisas que a gente está programando desde o ano passado, e fora o Corrida Cast, a gente vai ter programas semanais diferentes, a gente vai vir com algumas entrevistas, inclusive, logo a gente vai ter entrevista com o Daniel, da Ticket Sport, e aí eu vou perguntar para o Daniel o que está acontecendo com o site da Ticket Sports, que, de novo, deu pau na hora que abriu as inscrições da Corrida da Tribuna, né? Mas isso vai estar logo aqui no canal. Segue aqui, se inscreve aqui, fica com a gente nos vídeos que a gente produz aqui, nos assuntos que a gente traz para você para cá. Meus amigos, obrigada mais uma vez. Até semana que vem, a gente traz mais assuntos, novidades, ou opiniões, ou reclamações do mundo da corrida, né? Valeu. É isso aí. Isso. Tchau. Não, mas tem uma coisa também assim.